TJ de São Paulo aprova concurso inédito só para juízas para cumprir nova regra de gênero. Edital para a segunda instância cumpre resolução do CNJ que busca aumentar a representação feminina. Vamos entender o seguinte. O que é o TJ? O TJ é um tribunal recursal. Então, sempre que você processa alguém ou que você é alvo de um processo, você vai ser julgado pela primeira instância, que é um juiz. O juiz vai pegar, vai olhar e falar, você vai para cá e você vai para cá. Se uma das partes não concorda com a sentença, fala, não, pô, a sentença é justa, beleza, morre ali. Não, a sentença não é justa, acho que está errado, essa pessoa pode recorrer para o tribunal. O tribunal, diferente do juiz de primeira instância, ele não vai lá colher provas, ouvir os dois lados. Ele vai pegar o papel do processo. Ele vai ler e vai entender se aquilo foi feito de forma correta. Um colegiado de juízes, certo? Então é uma instituição absolutamente importante para o país. Foi identificada uma característica. A característica é, você tem muito mais homens do que mulheres. A partir desta característica, foi notificado um problema, que aqui a gente já pode ter uma discordância. É um problema você ter poucas mulheres ali? Vamos supor que é. Vamos partir do princípio que é. Se nós temos uma sociedade que é composta aproximadamente por homens e mulheres numa proporção de 50%, cada, é natural que você tenha uma proporção parecida com isso num tribunal. Eu discordo disso, mas vamos supor que seja. Como que você conserta isso? Você faz uma cota? Você forçosamente coloca mulheres ali? Porque existe algum apelo, existe algum impeditivo para que uma mulher atinja esse cargo? Não existe. Então por que tem menos mulheres ali? Porque as mulheres se interessam menos. E aqui, tá? Por esses assuntos, as mulheres se interessam menos por esses assuntos. E aqui eu vou trazer uma reflexão para vocês. Você sabe que o ser humano, né, aquelas viagens que eu adoro, né? Você sabe que o ser humano, né, muita gente acha que o ser humano veio do macaco, né? Isso é uma mentira, isso não é verdade. Por muitos anos a gente inclusive acreditou, né, que a evolução é uma linha reta. Como se fosse uma linha de produção, igual aquele desenho, sabe? Que tá um macaco, aí ele dá uma levantadinha, aí depois ele fica em pé, aí vem o Uga Buga, né? Com um bastão e carregando a mulher pelo cabelo, e depois ele virou Homo sapiens, né? Não é verdade. A árvore genealógica humana é a mais complicada de todas as espécies. Por quê? Porque é o seguinte, nós viemos de um ancestral comum. Qual é o ancestral comum? A gente não sabe ainda. Muito provavelmente é um tipo de humano chamado Homo erectus, que foi um dos primeiros primatas a ficar em pé. A partir dali você tem várias linhagens de humanos. Você tem o Homo denisovanus, você tem não sei o que lá. E o que acontece? Quando o ser humano começou a sair da África, porque isso aconteceu, essa evolução, né? Esse próximo passo do primata levantar, né? E outra coisa, a evolução ela não é direcionada. Eu acho que eu quero levantar porque é melhor. Aí a pessoa levanta e de repente os seus filhos... Não é isso. São mutações genéticas aleatórias, muitas delas são ruins, a maioria é ruim, e a prole não sobrevive ou sobrevive menos. E as que são mais adaptadas para aquele ambiente, por um acaso, elas progridem mais, elas se reproduzem mais, então você cria novas espécies. Quando o ser humano começou a sair da África, eu não estou falando Homo sapiens, estou falando todas as espécies de humanos, houve um processo chamado neandertalização. Nós viramos neandertais, né? Nós não, desculpa. Uma linhagem humana se tornou neandertal. O que é o neandertal? E isso aqui é uma coisa muito importante da gente saber. Muita gente tem... Vocês já vão ver onde eu vou chegar nisso aqui. Muita gente tem um preconceito, e a gente criou mesmo esse preconceito, de que só o Homo sapiens era... muita sabedoria e não sei o que lá, e que todas as outras espécies humanas eram uma porcaria, né? A verdade é que é o seguinte, o Neandertal, ele era muito mais inteligente do que a gente imagina. O Neandertal, ele era mais baixo que a gente, tinha ali por volta de 1,50 m, era muito mais forte,
tinham uma capacidade pulmonar muito maior, né? Eles eram super atletas, os neandertais eram super atletas, eles clarearam quando eles saíram da África, eles perderam melanina da pele, inclusive existe uma hipótese de que nós, Homo sapiens, perdemos a melanina por causa de hibridização com neandertais, tá? Você sabia que inclusive a única espécie humana hoje que não tem nenhuma porcentagem de neandertais é uma espécie, é um pessoal que ficou na África, eles são absolutamente negros, eles não saíram de lá nunca. Todos nós temos genes de neandertais, todos nós, em mais ou menos proporção. A única espécie, que não é espécie, o único povo humano que não tem nenhum gene neandertal é um povo africano que nunca saiu de lá, do leste da África. Por que eu estou falando isso? Quando você analisa a vida dos neandertais, então nós não estamos falando nem de Homo sapiens, nós estamos falando de neandertais. Você começa a ter ali evidências de divisões sexuais do trabalho. Ou seja, numa espécie humana diferente da nossa, já havia rituais de quando a pessoa morre, né? Que são... Não é de velório especificamente, que velório tá associado à vela, mas quando uma pessoa morria, você tinha ali rituais em volta, né? Então se encontra ali fósseis de neandertais com objetos em volta que pertenciam àquela pessoa. Então existe uma imaginação, existe toda uma capacidade de se imaginar a vida além dos seus instintos, né? E você tem evidências de que os neandertais já dividiam o trabalho de forma sexual. Há evidências também, porque existem ossadas de neandertais com idade avançada e com lesões muito graves, de que havia um cuidado com a comunidade. Então, se você era um neandertal e você, no meio de uma caçada, você perdeu uma perna, você, teoricamente, estaria condenado à morte se você não contasse com a colaboração daquela sociedade. E o que tem é o contrário. Existia a colaboração da sociedade para cuidar dos enfermos e dos idosos. E, vamos reforçar aqui, existia a divisão sexual do trabalho. Portanto, o Homo sapiens, que da onde veio? É uma evolução do Neandertal? Não, nós somos primos do Neandertal. E por que não tem mais Neandertal? Porque a gente matou eles? Talvez, mas também porque a gente se hibridizou. Talvez a gente se diluiu numa espécie mista, onde os genes dominantes sapiens, né, ficaram em maior parte do que dos neandertais. De novo, nós todos temos genes de neandertais, nós todos temos, a não ser esse povo da África, do leste africano. Ou seja, olha onde eu vou chegar. É natural do ser humano que haja divisões sexuais do trabalho. E a parte feminina, essa é uma parte que eu quero deixar claro, porque muita gente acha que isso aqui é um discurso machista. Ah, então só homem pode ser político? Só homem pode ser juiz? Não, não. Mas há uma preferência natural por algumas carreiras de acordo com o seu sexo. Ah, você quer ver uma coisa? Uma das coisas mais importantes evolutivamente falando é a pedagogia, é o ensinar da prole. Porque quando você ensina uma prole, quando você ensina ela a caçar, a sobreviver, a cuidar de um ferimento, você não só está ensinando esta prole a sobreviver fisicamente, mas você também está passando os valores daquela sociedade. Quando a gente começou a plantar e a colher e a viver em sociedades muito grandes, nós começamos a passar valores, né, de cuidado com as pessoas, de respeito aos mais velhos, etc, etc. Este papel é essencialmente feminino. Feminino. Vamos dar um exemplo. Se você for numa escola infantil, você vai ver uma esmagadora maioria de professoras, de pedagogas, de psicólogas, de coordenadoras mulheres. Mulher, por quê? Porque existe uma cota de mulher, ó, aqui você tem que ter 90% de mulher. Não! Porque naturalmente existe uma vocação, existe uma vontade das mulheres preencherem esse espaço. Vamos criar uma cota então para ter professor, pedagogo, homem? Não! Existe algum impeditivo para que o homem seja pedagogo? Não. Então vai ser, se é o que você quer, vai ser. Da mesma forma, ambientes e profissões que são majoritariamente masculinas também têm inevitavelmente uma influência natural do que nós somos enquanto espécie. O que eu estou dizendo é,
Existe algum impeditivo para que uma mulher seja desembargadora? É claro que não. Existem inúmeras desembargadoras e fazem um trabalho de excelência. Então, para que criar cota? Isso é uma cota antinatural. Isso é você querer burlar de forma artificial algo que é espontâneo da nossa sociedade. Normalmente, homens se interessam mais por carreiras jurídicas. Por quê? Não sei. Homens se interessam mais por carreiras militares. Homens se interessam mais por carreiras políticas. Por quê? Não sei. Talvez tenha algo a ver com testosterona e com essa vontade de brigar o tempo todo. Não sei. E mulheres se interessam mais por profissões ligadas ao cuidado, ligadas à passagem dos valores através das gerações. Enfermagem, por exemplo, é uma profissão majoritariamente feminina. Os meus avós foram enfermeiros. Eu tenho um avô enfermeiro e uma avó enfermeira. Os dois, um homem e uma mulher. Mas é uma profissão majoritariamente feminina. Cara, é muito flagrante que isso faz parte de uma cultura esquerdista, woke mesmo, de querer preencher espaços artificialmente. Isso não vai funcionar, cara. Isso não vai funcionar. Se você tiver homens que têm vocação e são melhores do que mulheres em algumas profissões, deixe os homens irem na frente. Se você tiver mulheres que são melhores do que os homens em determinadas profissões, deixe as mulheres irem na frente. Sem generalizar, deixe que o indivíduo se desenvolva. Isso significa que não vai ter um homem que vai ser um baita pedagogo? Claro que não, vai ter. Isso significa que não vai ter uma mulher que vai ser uma baita mecânica? Vai ter. Vai ter. Cara, no Fórmula Truck tem uma mulher, até esqueci o nome dela, que ela vai bem pra caramba. Você fala, nossa, uma mulher pilota de caminhão, é? Piloto de caminhão, mulher, e vai bem. E aí,